Santo, Santo Deus, Rei da Glória, seja adorado e seja exaltado o teu nome, meu Deus. Graças a Deus, aleluia. Boa noite, irmão. Paz seja convosco. Amém. Quem viu esse solzinho hoje à tarde, esse tempo? Hein, pastor Arlindo? Não tem ideia de como estava de manhã, né, pastor? Talvez tenha ideia porque viu, é claro, né? Mas quem não viu, a chuva de manhã. Nós vemos no culto da manhã aqui, debaixo d'água. Foi uma bênção, graças a Deus. Deus é bom, irmão. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Deus, literalmente, Deus é bom em todo o tempo. Amém? Graças a Deus. Pega a tua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 8. Hoje de manhã, quando eu fui ler o texto, me lembrei de, olha só, semana passada também foi Romanos 8, né? Quem lembra? Olha que Deus está trabalhando. Romanos 8, capítulo 1, vou ler do 1 ao 10. Semana passada a gente falou sobre filhos, como ser filhos de Deus. Hoje Deus tem algo um pouco diferente, mas talvez vai na mesma linha. Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Quem achou dizer eu já achei. Quem não achou diz estou procurando ainda. Vai nessa fé, irmão. Quem está no telão, diz, pastor, eu sou esperto. Só abre a Bíblia, né? Em qualquer lugar. Aqui, mano, nós estamos lendo lá em Romanos. Você vê aqui pela Bíblia aqui, né? Que aqui está mais fino que aqui. Irmão, abre lá em Romanos. O cara abre aqui, ó. Achei, pai, amém, pastor, achei. Uma brincadeira, claro que não, né? Romanos capítulo 8. A partir do versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Portanto, primeiro versículo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Fecha tua Bíblia, fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Deus, nós estamos na tua casa, mais uma vez, Deus, na tua presença. Mais uma vez, Deus, de encontro com a tua palavra, com os ouvidos atentos, Pai, o nosso coração sedento. Há em nós, Deus, um desejo de ouvir o Senhor, ouvir a tua voz. Portanto, nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco nesta noite, fala o nosso coração. Venha suprir, Deus, as nossas necessidades, vem de encontro àquilo que precisamos, não apenas aquilo que pedimos, mas tudo aquilo que precisamos. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Fala o nosso coração, no nome de Jesus, Rei da Glória, que nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Amém?
Pode se assentar. Fique em paz, fique bem. Fique aí relativamente confortável. Amém? Graças a Deus. Irmão, olha aqui. Portanto, a Bíblia diz, não há condenação. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que já não estão mais regidos ou sujeitos à lei do pecado e da morte. A Bíblia diz que todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que havia uma forma de saciar o preço do pecado, instituindo o seu salário. A lei do pecado e da morte, ela diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas para que nós pudéssemos então ser salvos ou libertos do salário do pecado, onde estávamos condenados pela morte, pelo pecado lá de Adão e Eva, no qual nós herdamos, a Bíblia diz, era preciso que houvesse morte, para que a morte fosse, o pecado, aliás, a lei do pecado fosse satisfeita. Então Deus enviou Jesus, o seu Filho, e instituiu uma nova lei. Agora a Bíblia chama a lei da vida. A lei da vida, através do cumprimento da lei da morte em Cristo, nos libertou da morte. Ora, se para sermos salvos do poder do pecado e da morte, se o poder do salário, aliás, se o salário do pecado era a morte, então Jesus Cristo veio e Ele pagou o preço do qual nós éramos dignos de pagar. Nós é que éramos os merecedores, nós é que estávamos em dívida, e Jesus veio e pagou o preço, morreu na cruz por nós, e nos deu de graça a sua vida. Então, com a lei da vida, dada através de Deus, através de Cristo, a lei da morte foi satisfeita, ela foi subjugada, e nós que estamos em Cristo, já não estamos mais sujeitos à lei da morte, porque impera sobre nós agora a lei da vida, que é dada por Deus, por Cristo Jesus, porque Ele disse que todos aqueles que nele crê, não perecerão, mas terão a vida eterna. Então a Bíblia diz aqui no livro de Romanos, não há mais condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A lei da vida, através da morte de Cristo, nos libertou da morte. Se não há mais condenação, então nós estamos em Cristo. Aqueles que estão em Cristo não têm mais dívida. Aqueles que estão em Cristo não têm mais o risco, não estão mais subjugados ao poder do pecado e da morte. Mas também a Bíblia diz que os que estão em Cristo são aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Então o que nos revela, o que nos mostra, o que é de fato o selo que prova de que nós realmente estamos em Cristo, é a forma em que andamos. O livro de Romanos diz que aqueles que estão em Cristo não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então a maneira em que andamos, a maneira com que nos portamos, revela de qual lei estamos subjugados, revela a que reino pertencemos. Se verdadeiramente, ele diz, o Cristo está em nós, se verdadeiramente o Espírito está em nós, então nós não somos mais sujeitos à lei da morte, não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre como é andar segundo o Espírito, porque o tema da mensagem é andando segundo o Espírito. Porque nós não podemos nos enganar, não podemos nos iludir. Porque aceitar Jesus ou ter Cristo na minha vida, ou ter Cristo no meu coração, é algo sobrenatural, é algo que transcende qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer gesto meu. A transformação, ela tem que ser real e verdadeira, e ela precisa ser aparente. É impossível alguém receber a Cristo verdadeiramente. É impossível alguém receber de Cristo, receber o Espírito Santo. É impossível alguém que foi liberto da lei do pecado e da morte, e agora está regido pela lei da vida em Cristo, andar segundo as obras da carne, não segundo o Espírito. Aquele que está em Cristo, aquele ao qual não há mais condenação, ele anda segundo o Espírito e não segundo a carne. E eu quero falar sobre, pelo menos, 4 características daqueles que andam segundo o Espírito.
Para que nós possamos, irmão, não é uma mensagem de acusação para nada nem para ninguém. É uma mensagem de introspectiva, de autoavaliação. É a palavra de Deus para nós ouvirmos, colocarmos no nosso coração e fazermos uma autoavaliação de nós mesmos. Para que nós possamos identificar como que temos andado, o que temos feito. A que reino pertencemos, que lei está sobre nós. O que tem regido, o que nos tem regido. E a primeira coisa que a Bíblia diz aqui é muito clara. De uma das características daqueles que andam segundo o Espírito é que eles são inclinados às coisas do Espírito. Não são inclinados às coisas da carne, porque são coisas opostas. A Bíblia diz que a carne e o Espírito, elas são opostas. O Espírito de Deus que está em nós, as obras do Espírito são opostas às obras da carne. Portanto, aquele que está no Espírito não pode testificar, não pode produzir frutos da carne. Se produzimos frutos da carne, então o Espírito não está em nós, e a Bíblia é quem diz. A inclinação da carne, a Bíblia diz, ela torna-se uma inimizade contra Deus. Portanto, a Bíblia diz, se nós somos regidos pela carne, se o poder que impera em nós não é o poder de Deus, não é o Espírito, nós somos feitos inimigos de Deus. Não imaginou? Já pensou a gente orando? Já pensou a gente chegando diante de Deus e Deus olhando para nós, nos vendo como inimigos dele? Porque nós vivemos inclinados à carne, às obras da carne. E a Bíblia diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E já pensou nós às vezes achando que porque vamos orar, porque vamos fazer alguma coisa, ou porque vamos fazer vamos exercer algum trabalho, executar algum trabalho, mas somos gerados ou somos gerenciados, somos tendenciosos a viver segundo as obras da carne. Porque a Bíblia diz que ele é inclinado. Aquele que não anda segundo o Espírito, ele é inclinado às obras da carne. As coisas da carne, e aqui eu não estou falando de sexo, drogas e rock and roll. Porque quando a gente fala em obras da carne, a gente imagina, mas eu já fui liberto, eu não bebo, eu não fumo. Eu já não roubo, eu não mato ninguém. As obras da carne, a Bíblia diz quais são, está lá no livro de Gálatas. Eu não quero falar sobre as obras da carne, mas eu quero falar sobre as coisas do Espírito. Mas é preciso que a gente entenda que aquele que anda segundo o Espírito, ele tem que mortificar as coisas da carne. Matar a carne. Matar a carne é criar nela tristeza, é criar nela sofrimento. Porque ele está inclinado às coisas do Espírito, ele dá prioridade às coisas do Espírito em detrimento da própria carne. Olha aqui, irmão. Nós estamos entrando agora aí num momento, nós ligamos, virou a chave, nós estamos agora em modo encontro com Deus. E aqui, costeira, agora, modo encontro com Deus. Nós respiramos encontro com Deus. Nós só pensamos encontro com Deus, nós só falamos encontro com Deus. E é por isso que nós entramos no jejum de 21 dias pelo encontro com Deus. Porque nós acreditamos que Deus vai fazer algo extraordinário naquela chácara, como Ele faz todas as vezes. Porque nós acreditamos que tem libertação, tem cura, tem vida nova, tem família restaurada. Deus vai fazer porque Ele fez todas as vezes. Nós estamos agora focados nisso. Nós estamos focados naquilo que o Espírito vai fazer, nós estamos focados naquilo que Deus vai fazer, estamos com toda a nossa mente, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso esforço, todo o dinheiro que a gente tem investindo nisso. É um encontro com Deus. E nós queremos e buscamos isso com amor e com carinho, com vontade, porque aqueles que são espirituais, os que andam segundo o Espírito, são inclinados para as coisas do Espírito. Nada é mais importante. Nada é mais importante para a igreja agora. O piso não é mais importante, pintar não é importante, comprar um microfone não é importante, o importante é levar o povo para o encontro. Nós temos que ir para o encontro. Nós temos que viver algo extraordinário, nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos envolvidos nisso e abrimos um jejum de 21 dias. Aquele que é inclinado ao Espírito, ele é. Aquele que anda segundo o Espírito, é inclinado às coisas do Espírito. Então, ele entrou no jejum comigo. Jejum, verdadeiro sacrifício. Quero falar só um pouquinho sobre o jejum. Porque quando o jejum, irmão, é a verdadeira guerra, é a verdadeira batalha da carne contra o Espírito. É no momento do jejum
que aparece a verdade, se eu estou com inclinação para o Espírito ou estou inclinado à carne. Porque eu vou falar aqui, às vezes parece uma brincadeira, mas não é. A Bíblia diz que a inclinação da carne, irmão, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Livro de Romanos, acabamos de ler. E quando chega na hora do jejum, eu vou jejuar, eu escolho aquilo que vai afligir menos a minha carne. Quando entra no jejum? Quando decide jejuar? Porque tem gente que parece que nem é daqui, não é do costeiro. Não está aqui, não sei onde ele está. Não sei onde está a mente, não sei onde está o coração. Não sei o que está fazendo, porque não caminha junto. Nós falamos em encontro com Deus, nós vamos fazer encontro com Deus, nós vamos jejuar, mas ele não. Ele não. Ele está vivendo a sua vida independente. Uma ovelha desgarrada, independente. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero. E jejum, porque aquele que anda segundo as obras da carne, aquele que não está inclinado às coisas do Espírito, ele procura afligir o menos possível a sua carne. Ele procura exercer o mínimo possível de aflição. Então eu falo aqui, às vezes parece uma brincadeira, irmão, mas eu acho que o Espírito Santo revela. Quando eu falo, vai jejuar, irmão, não vai lá jejuar, tirar o jiló. Nunca comeu giló, nunca botou na boca na vida. Nem gosta de giló e foi jejuar do giló. Carne pura. Fala em jejuar de carne para ver as onças, o que faz? Fala em tirar a carne, ficar 21 dias sem comer carne. A carne, ela protesta. Ela entra em desespero. Ela faz greve, já começa a dar tremedeira, já começa a sofrer. Porque a carne vai sofrer. Ah, não, mas 21 dias vai sofrer. Mas aquele que é inclinado ao Espírito, aquele que anda segundo o Espírito, é inclinado às coisas do Espírito, que diminua eu, para que o Senhor cresça na minha vida. Aqui. Irmão, jejum é sacrifício. Se não é sacrifício, não é. Se não vai sacrificar, não entre, como diz, né? Como é que é o meme lá da internet? O azado do meme lá? No auxílio do profissional, como é que é? Como é que... Ajude, gente. Não entra não. Se não tem as manhas, né? Agora lembrei. Se não tem as manhas, não entra não. Se não tem as manhas, não entra não, meu amigo. Porque a Bíblia diz que inclinação com a carne é inimizade. Com Deus não tem lero-lero. Com Deus não tem meio papo, não tem meia conversa, é papo reto, né, Alisson? Papo reto. Sacrifício é quando dói. Sacrifício é quando dá falta. Sacrifício é quando tem perda. Se não é sacrifício, não tem perda. Se não tem dor, não é sacrifício. É uma brincadeirinha apenas. Eu vou tirar a farinha branca e se ataca na outra. Não vou comer isso aqui, se ataca no outro. Não vou comer massa amarela, só massa branca. Irmão, nós estamos numa guerra espiritual. O diabo não está de brincadeira. Satanás não está de brincadeira. A nossa carne não brinca com a gente, ela quer dominar. Então quando você se dispor a fazer algo para Deus, faça de verdade. Quando se dispor a fazer algo para Deus, faça de verdade. Não deixe a carne dominar, não deixe a carne subjugar. Aqueles que são inclinados ao Espírito, eles andam segundo as coisas do Espírito. Aqueles que andam segundo o Espírito são inclinados às coisas do Espírito. Jejum, oração. A gente que não ora nem com reza braba. Será assim, se reza já não ora, não reza, não sei. Não é dado a oração. Fala em oração, ele fica endemoniado quase. Não busca a presença de Deus. Tem gente que pensa que vai subsistir, vai sobreviver e vai viver. Sabe por quê, irmão? Que a gente não gosta de orar, irmão. Sabe por quê? Porque a carne protesta durante a oração. A carne não aceita. Ela não quer, ela desespera, ela angustia. Ela nos deixa desesperados. É como aquela mosca que fica no nariz da gente assim, a gente que chegou, você não suporta mais. Está ali ajoelhado orando, chega um tempo, eu não aguento mais, eu não quero mais.
Então ela nos coloca de pé, ela fecha a nossa boca, Ele abre os nossos olhos, nos distancia de Deus, nos afasta de Deus. E nós escolhemos então a não oração. Mas a Bíblia diz que aquele que anda segundo o Espírito, inclinado às coisas do Espírito, ele ora, ele busca a Deus em oração, porque ele tem prazer em orar. Irmão, começar a orar é difícil. Às vezes orar, Deus deixa a gente orar meia hora, uma hora ali no seco. Mas eu amo estar na presença de Deus, eu entendo que eu preciso buscar a presença de Deus. Esse dia eu estava ouvindo alguém falar sobre oração e preocupado com a geração do a nossa geração, é eu mesmo, é nós mesmo, irmão, nosso tempo. A gente não desaprendeu de orar, não tem oração, a gente fica lá meia hora ouvindo uma música lá e fazendo um e diz, eu orei. Não, orou o quê? Oração é falar com Deus. Oração é tempo de valor com Deus, com a presença de Deus e com o Espírito Santo. Não é meia hora ouvindo um hino. Não é 10 minutos cantando uma canção. Nós precisamos ser inclinados às coisas do Espírito. Aquele que anda segundo o Espírito, inclinado às coisas do Espírito, jejum, oração, adquirir conhecimento da palavra de Deus. Está dentro do discipulado, ele é discipulado, mas ele também está discipulando alguém, porque ele é inclinado às coisas do Espírito. Discipulado é ruim, irmão, discipulado é difícil, sabe por quê? Porque exige do meu tempo, exige dedicação. O tempo que eu poderia fazer outras coisas mais prazerosas para a carne, para a minha carne. Porque prazer não é só sexo, drogas e rock and roll, como eu disse. Está sentado no sofá assistindo Netflix, irmão, às vezes é melhor do que um baseado, para quem gosta. Às vezes nós priorizamos, somos inclinados às coisas da carne. Temos inclinação às coisas da carne, esfriou, não vou. Se está calor, não quero. Qualquer coisa que me dê insatisfação, qualquer coisa que me gere desconforto, eu não quero estar desconfortável, eu tenho que estar confortável. Primeiro o meu conforto. Primeiro aquilo que me gera conforto. Mas andar segundo o Espírito é não trazer conforto em muitos momentos para a própria carne, é colocar a carne em desconforto. Jejum, oração, conhecimento do discipulado, aquele que está inclinado às coisas do Espírito, é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Pastor, mas lá no meu trabalho não tem como a gente fugir. Sabe onde é que eu trabalho, irmão? Lá o ambiente é complicado. Mas eu não coaduno, não participo de algumas rodas de conversa. Mas se o assunto vai para um lado errado, eu saio fora, eu vou para outro lugar, eu disfarço, eu dou um jeito, ou eu imponho o meu assunto, ou eu já meto a Bíblia no meio, daí já espalha a rodinha, já acaba a conversa. Mas não se assenta à roda dos escarnecedores, como a Bíblia diz, porque ele não é inclinado às coisas da carne, mas ele é inclinado às coisas do Espírito. A segunda qualidade de quem anda segundo o Espírito, que ele é sujeito às leis de Deus. A Bíblia diz que aquele que anda segundo a carne, que é inclinado às coisas da carne, não é sujeito às leis de Deus. Mas o que é inclinado ao Espírito, o que anda segundo o Espírito, ele é sujeito às leis de Deus. Cumpre, olha aqui a frase que eu coloquei uma palavra aqui, bem aqui, propositadamente, cumpre emocionalmente os mandamentos de Cristo. Emocionalmente, ele está sujeito às leis de Deus, não por obrigação, não por um peso, mas é porque é um desejo. A Bíblia diz que ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Sujeito às leis de Deus. As leis de Deus para ele é um prazer, as leis de Deus para mim é uma alegria, as leis de Deus para mim é uma satisfação. Mas aquele que é sujeito, aquele que está inclinado, que anda segundo a carne, as leis de Deus é um terror. As leis de Deus é uma aflição.
As leis de Deus é desespero. Seguir o que a Bíblia diz é angustiante, é amargo. A sua inclinação, a carne não o deixa sujeito às leis de Deus. Ele não consegue se sujeitar às leis de Deus, porque ele está sujeito às leis da carne. Está inclinado à carne. Ele aflige a sua própria vaidade, fere o seu ego, fere o seu orgulho. Então ele não se sujeita às leis de Deus. Então ele não está disposto a perdoar, não está disposto a abrir mão, ele não está disposto à mudança, à transformação. Porque ele não está sujeito, ele não anda segundo o Espírito, mas aquele que anda segundo o Espírito, ele cumpre as leis de Deus emocionalmente, está ligado emocionalmente em Deus. De maneira que aquilo que Deus quer, eu também quero. Aquilo que Deus procura, eu entrego. Aquilo que Deus me pede, eu dou. Estou ligado, existe uma ligação emocional. Semana passada a pastora Anne falou sobre Deus, nós somos filhos de Deus, que pertencemos à família de Deus. Existe uma ligação entre pai e filho, a ligação é emocional. É uma ligação emocional. O filho tem prazer em estar com o pai. O filho tem prazer em passar um tempo com o pai. Aquele que anda segundo o Espírito, ele cumpre emocionalmente os mandamentos de Cristo, porque é uma ligação emocional de prazer, de satisfação, de estar com Deus, de andar com Deus, de cumprir os mandamentos de Deus. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. É profundo, é intenso, é forte. Inclinado, aquele que anda segundo o Espírito, ele não é regido pelos prazeres que ele tem na sua própria carne. Ele não é regido pelos prazeres gerados pela própria carne, mas ele busca o prazer, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele busca cumprir todas as leis, ele busca cumprir os mandamentos. Ele busca ser fiel no seu propósito. Ele busca ser fiel naquilo que Deus o deu, com alegria, com clareza, com satisfação. Porque ele é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Tem uma ligação com o Espírito. Anda segundo o Espírito, inclinado às coisas do Espírito. E aceita com prazer a lei do Senhor. E aceita com satisfação a lei do Senhor. Mas aquele que está na carne, ele protesta sempre. O que anda segundo a carne, ele protesta contra a lei do Senhor. Ele tenta achar justificativas, ele recusa. Sabe que está errado, sabe que é a lei, sabe o que Deus quer, sabe o que tem que fazer, mas tem dificuldade em aceitar, porque a carne está prevalecendo. Anda segundo a carne, não está sujeito. A Bíblia diz que aquele que é inclinado às coisas da carne não pode estar sujeito às leis de Deus, porque elas competem. A carne quer ser independente, mas a Bíblia nos ensina a sermos de Deus dependentes. A terceira qualidade aqui daquele que ouve a voz, daquele que anda segundo o Espírito, é que ele ouve a voz do Espírito. Ouve a voz do Espírito, está próximo o bastante para ouvir e ser ouvido. Olha aqui, irmão. Ouve a voz do Espírito. Ele anda segundo o Espírito. Uma vez alguém perguntou para mim, pastor, como que a gente ouve o Espírito Santo? Porque eu nunca ouvi. Eu queria ouvir o Espírito Santo, mas ele não fala comigo. É porque às vezes a gente quer de uma maneira natural ouvir o Espírito. Deus é Espírito. E importa que aqueles que andam com Ele, que buscam a Deus, o busquem em espírito e em verdade. Nós queremos nos comunicar com Deus como nos comunicamos com as pessoas ao nosso redor. Através da palavra falada, embora Deus, por vezes, Ele se manifesta assim. Através da palavra falada, aliás, eu vi uma vez um estudo que diz que o melhor meio de comunicação, a melhor forma de comunicação, a que é mais precisa, é a comunicação oral, da fala. A comunicação oral é a mais precisa, é a que melhor consegue transmitir o sentimento, o pensamento humano.
nós conseguimos melhor nos expressar, é que melhor consegue nos expressar, mas ainda assim, ela é muito falha, ainda assim ela não é completa. E é por isso que às vezes, quando eu falo com alguém, eu penso uma coisa e pensei que falei uma coisa, a pessoa entendeu outra. Aí eu tento explicar, não, você entendeu errado, não quis dizer isso, eu quis dizer aquilo, e daí piora o negócio. E aí eu fico frustrado, porque não quis dizer isso, não era isso que eu queria dizer. O meu sentimento é outro, o meu pensamento é outro, o que eu queria dizer era outro, mas eu não sei expressar, porque às vezes a língua, ela não consegue expressar completamente o sentimento e o pensamento do homem. Existem coisas difíceis de dizer, difíceis de explicar, sentimentos complexos demais, pensamentos complexos demais, que é difícil a gente explicar, é difícil a gente dizer. E às vezes nós esperamos que Deus venha falar conosco, que pastor, eu nunca ouvi Deus falar, mas sabe como Deus fala? Deus fala através do Espírito. Quando eu estou andando com Deus, quando eu estou andando segundo o Espírito, eu tenho comunhão com Deus e com o Espírito Santo. E o Deus que é Espírito, através do Espírito Santo, Ele entra em contato comigo, que também sou um Espírito. Nós somos Espírito, que habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Então a conversa, o diálogo é de Espírito para Espírito. É o Espírito de Deus que fala o meu Espírito. E quando eu caminho com Cristo, estou andando segundo o Espírito. Existe uma comunicação intensa do Espírito Santo de Deus com o meu Espírito. Então Ele fala comigo, Ele transmite as emoções, Ele entende as minhas emoções. A comunicação é verdadeira, a comunicação é eficientíssima. E eu tenho certeza no meu coração que Deus está falando comigo. Deus falou comigo, como que Ele falou? Eu não sei, porque Ele fala pelo Espírito. É uma ligação de Espírito, e quando eu estou próximo bastante, eu posso ouvir a Deus e ser ouvido dEle, porque nós estamos ligados. É para ouvir a Deus, para entender a Deus, precisa estar ligado, precisa estar próximo, precisa andar segundo o Espírito. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem as coisas do Espírito, mas o homem natural não consegue entender. Irmão, Deus é Espírito. E às vezes nós queremos compreendê-lo de maneira natural. Nós queremos subjugá-lo ao nosso pensamento, subjugá-lo ao nosso próprio entendimento. Queremos diminuí-lo ao nosso tamanho, a complexidade de um Deus grande. Queremos diminuí-lo ao nosso entendimento, e quando não conseguimos compreendê-lo, nós desistimos. Mas aquele que anda segundo o Espírito, ele ouve a voz do Espírito, ele ouve, ele entende, ele discerne a voz do Espírito e ele obedece. É quando eu estou andando com Deus e o Espírito Santo fala comigo. É quando eu estou passando pelo vale, pela dificuldade, e Deus fala comigo. E é quando eu estou ligado em Deus e o Espírito Santo, é que as coisas que acontecem à minha volta não importam. É que o cenário que está na minha frente não interessa. Aquilo que está acontecendo à minha volta não move o que eu sou, não me muda, não me altera. Porque a minha alegria vem do Senhor, eu recebo direto dEle, Ele fala comigo, Ele é quem me sustenta, Ele é quem me fortalece. É Deus, é o Espírito Santo de Deus que fala comigo, que me direciona, que me orienta, que me ajuda a tomar decisões. Mas olha aqui, irmão. Aquele que anda segundo o Espírito, ele ouve a voz. Ouve, entende, discerne e obedece. Porque às vezes Deus está falando com a gente. Deus está dizendo não faça, a gente teima e faz. Ou Deus está dizendo vai lá e faça, a gente teima e não faz. Ouve a voz do Espírito, entende, é Deus falando, mas ainda fica ali teimando. Ainda fica ali pensando em si mesmo, ainda fica tentando justificar as suas razões, ainda fica tentando impor o seu próprio pensamento com as nossas justificativas. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem as coisas do Espírito. É quando andar com Cristo, irmão,
Quando andar com Cristo, seguir a lei de Deus, aqui é um conjunto, é um compilado. Quando eu estou inclinado às coisas do Espírito e sujeito às leis de Deus, eu ouço a voz do Espírito. Então andar com Deus, andar com Cristo não é um conjuntinho de regras do pode e não pode. Não é um conjuntinho de regras do será que dá, será que não dá. O próprio Espírito testifica no meu coração. O próprio Espírito testifica comigo, esse lugar não é para você, saia daí. E eu já começo a me sentir também incomodado, porque o Espírito está incomodado, eu também me sinto incomodado. Esse lugar não é para mim, tem alguma coisa errada, eu vou sair daqui. É o Espírito falando comigo. É o Espírito Santo que fala comigo e nos impulsiona. Vá lá e fale com aquela pessoa, dá um desejo de fazer, dá um desejo de orar, é o Espírito Santo que está me movendo, Ele está falando comigo, Ele está me impulsionando, Ele está me alertando, Ele está me dirigindo. Aquele que é inclinado, aquele que anda segundo o Espírito, ele ouve a voz do Espírito. O meu Espírito, com o Espírito de Deus, ligados como se fosse um só. Como se fôssemos um só. Então eu não preciso de ninguém para ficar me dizendo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, porque o Espírito Santo mesmo é quem testifica no meu coração. O Espírito Santo é quem fala comigo, é quem testifica. Então andar com Cristo é um prazer. E estar em locais ou ver coisas que não é, o Espírito Santo já se incomoda, eu me incomodo também. Você pega o celular, aparece alguma coisa, você olha, já se sente, eu já me sinto mal, não quero, não é para mim. Eu começo a rejeitar, porque eu ando em Espírito, eu sou inclinado às coisas do Espírito, e isso aflige o Espírito Santo de Deus, e Ele me avisa, isso não, e eu também não quero, porque nós já somos um só. Como diz Paulo, já não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Inclinado, ouve a voz do Espírito. Anda segundo o Espírito. E a última, para encerrar, aquele que anda segundo o Espírito, ele vive no sobrenatural. O Espírito, Deus é sobrenatural. E quando nós andamos segundo o Espírito, nós também andamos e vivemos no sobrenatural. Olha aqui uma frase: realizar propósitos e processos segundo a minha força é natural, mas fazer aquilo que eu não consigo é sobrenatural. Olha aqui, irmão. Tem coisas que nós olhamos e agimos naturalmente. O homem carnal, ele depende da sua carne. Aquele que é inclinado às coisas da carne, aquele que é regido, que anda segundo a carne, ele depende só das coisas da sua carne. Então ele depende da força do seu braço, ele depende da sua competência, ele deposita confiança na sua eficiência, na sua confiança, no seu conhecimento, na sua capacidade, nas suas habilidades. Então quando Deus dá uma ordem, ele olha para ele mesmo e diz: Deus, isso eu não posso. Deus, isso eu não consigo. Deus, isso aqui não é para mim, esse processo é grande demais, esse processo é duro demais. O deserto é lugar de morte, naturalmente não dá. E então ele diz: eu não vou. Aquele que é inclinado às coisas da carne, ele não consegue ter um olhar além da sua própria competência, além da sua própria possibilidade. Ele fica como o exército de Deus, olhando para Golias, rindo e zombando, e eles olham para Golias e dizem: esse gigante é muito grande, esse cara é muito forte, esse cara é invencível. Olha o tamanho da lança dele, olha o poder do escudo dele, olha o tamanho da espada, olha só a armadura, nada atravessa essa armadura. Ele já derrubou quantos guerreiros, grandes guerreiras. Esse cara é invencível. Olha que irmão. Aqueles que tiveram medo de Golias tiveram razões de ter medo de Golias, porque Golias era mesmo invencível. Golias era mesmo um grande guerreiro. Golias era mesmo um homem a ser temido. Naturalmente ninguém podia vencê-lo. Naturalmente ninguém poderia derrotá-lo, nenhum homem seria capaz. Mas aí chega um menininho que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito.
E ele olhou para aquele gigante e disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aquele que anda segundo o Espírito, ele vive no sobrenatural. Se Deus botou esse gigante na minha frente, ele vai tombar. Se Deus botou esse Golias na minha frente, não preciso de muita coisa, uma pedra afunda e já acabou, vai dar certo sim. Vai dar certo, eu vou descer no vale sim. Se Deus mandou descer, eu vou descer no vale sim. Eu vou dar um passo à frente sim. Acreditar que Deus pode mudar a minha vida é natural. Todos acreditam em Deus. Sai na rua, pergunta: você acredita em Deus? Eu acredito. Todo mundo acredita em Deus. Acredito que Deus tem poder para mudar a tua vida? Acredito. Mas ter certeza de que Ele vai fazer isso é sobrenatural. Aquele que anda segundo o Espírito, ele não vive no natural, ele vive no sobrenatural. Ele faz loucuras. Parece loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Ele assume tarefas que Deus dá, não porque ele é competente, mas só porque Deus me deu. E se Deus me deu, Ele sabe que eu não consigo, e Ele sabe que eu não consigo, Ele sabe que sozinho eu não posso, Ele sabe que sozinho eu não posso, mas se Ele me deu, Ele vai dar um jeito, esse gigante vai tombar. Se Deus me levou para o deserto, Ele vai dar um jeito e eu vou vencer. Olha aqui, irmão. Moisés, um homem de Deus, tinha um relacionamento pessoal com Deus. É como eu queria. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus como quem conversa com seu amigo. O homem tinha momentos de intimidade com Deus. Ele entrava naquela tenda e não saía mais. E quem que queria sair? Subiu no monte, ficou 40 dias. Só voltou porque Deus mandou ele embora. Vai lá, Moisés, que aquele povo... Ah, Deus, deixa eu ficar mais um pouquinho. Deixa eu ficar mais um pouco. Um homem espiritual, conduzindo o povo no meio do deserto. Vida, pão dos céus. Mas os carnais não suportavam o deserto. Os carnais, eles não suportavam. Deus estava provendo, mas o processo estava difícil demais. Então eles levantaram-se e disseram: que saudade das cebolas do Egito. Vivendo milagre todo dia. Todo dia milagre. Todo dia chovia o maná. Todo dia coluna de fogo. Mas eles eram carnais. Eles não enxergavam que o processo, o deserto, era o processo de Deus, era o caminho de Deus para a terra prometida. E o compromisso deles era apenas com eles mesmos. O compromisso deles era apenas com o seu próprio bem-estar. O compromisso deles era com o seu estômago. Eu quero as cebolas do Egito. Então eles se organizaram e levantaram um outro líder. Vamos levantar um outro líder que vai nos levar de volta. Mas o homem sobrenatural, o homem que é inclinado, que anda segundo o Espírito, ele vive no sobrenatural. 12 espias foram mandados para espiar, para ver a terra prometida. 10 voltaram lá tremendo de medo. Homens naturais, fracos, medrosos, confiando apenas em si mesmo, nas suas próprias competências, confiando apenas no seu próprio conhecimento, na sua própria força. Então eles vieram desanimados, vieram desprovidos de coragem e disseram: não dá, a terra é bonita, o fruto é grande, é uma terra que manda leite e mel, mas os gigantes, não dá para vencer os gigantes. Apenas Josué e Caleb, homens que andavam segundo o Espírito, eles disseram: não, gente, a terra é linda, os frutos são lindos, os gigantes são grandes, o povo é numeroso, tem muita gente, é tudo gigante, mas se Deus disse que vai ser nosso, então vai ser nosso. Se Deus prometeu, vamos entrar, porque não é o que nós podemos fazer, não é o que eu sei fazer, não é o que eu consigo, é o que Deus vai fazer através de mim. O homem, segundo o Espírito, ele vive no sobrenatural. Ele ouve a voz de Deus: vem Pedro, e ele tira o pé para fora do barco.
As ondas ainda estavam altas, o vento estava soprando, era um caos, ainda tinha um caos naquele lugar. Os homens de dentro do barco, todos com medo, apavorados, gritando: tem um fantasma. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E Jesus olhou e disse: vem. Pedro tirou o pé do barco e caminhou por sobre o mar. O homem que vive segundo o Espírito não é inclinado às coisas da carne, é inclinado às coisas do Espírito. Tenho prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. É sujeito às leis de Deus. Ouve a voz do Espírito, obedece, tem comunhão com Deus e com o Espírito. Deus testifica no coração. Às vezes eu fico surpreso, irmão, com o que Deus faz. Mas a pessoa vem conversar comigo a primeira vez, nunca vi na vida. Mas eu olho nos olhos da pessoa e eu enxergo. Eu consigo ver a angústia, eu consigo ver a tristeza. Às vezes a pessoa está na minha frente sorrindo, mas eu enxergo. O Espírito Santo testifica. Está errado esse sorriso aí, não está colando, não casa. Não está dando certo. O Espírito testifica. O homem que anda segundo o Espírito, inclinado às coisas do Espírito, sujeito às leis de Deus, ouve a voz do Espírito e vive no sobrenatural. Como que Deus vai fazer? Esses dias atrás teve o pastor Pascoal pregando aqui, era o cara lá na 9ª igreja, numa reunião da Plear. E ele disse uma frase que me mexeu comigo. Porque ele disse assim: se o que Deus faz na tua vida, o que aconteceu na tua vida até hoje, se tiver uma explicação razoável, é porque Deus não estava nesse negócio. Se você conseguir explicar o que deu, se ninguém disser que foi só uma sorte, o que deu tudo certo, se você não conseguiu explicar, é Deus. Eu lembrei da nossa história aqui, dessa igreja, tudo que Deus fez. E às vezes alguém pergunta: pastor, o que vocês fizeram lá? Pastor, como é que foi lá? Eu não sei explicar, eu não sei. Eu lembro o dia que nós sentamos para calcular o custo de fazer essa igreja, quanto custou fazer tudo o que fizemos. E nós sentamos e calculamos e não dá, não fecha, a conta não fecha. Tem muito mais feito do que o dinheiro que foi investido. Como que deu certo? Eu não sei. É Deus que está nesse negócio. Nós apenas ouvimos a voz de Deus e demos o primeiro passo, o resto Ele fez, porque aquele que anda segundo o Espírito, ele vive no sobrenatural. É o que Deus vai fazer, não é o que você vai fazer, não é o que eu vou fazer, é o que Deus vai fazer. O líder de célula sobrenatural, inclinado às coisas do Espírito, vive no sobrenatural. Eu não posso, eu não consigo, mas se Deus me chamou, Ele que se vire, eu estou aqui. Ele me chamou, eu estou aqui, o gigante está ali, eu estou aqui, estou com a pedra e com a funda. A minha parte é botar a pedrinha na funda, girar e atirar. O resto Deus vai fazer. O impossível é Ele que faz. Mas é preciso andar segundo o Espírito para ter a fé sobrenatural e crer que Deus é o Senhor desse negócio. É Deus que está agindo na tua casa. É Deus que vai agir na nossa vida, lá na tua célula, no chamado, no ministério. Sabe por que às vezes as pessoas desistem? Elas desistem porque não creem no chamado de Deus. Ela não acredita que é Deus quem chamou. Então quando ela olha a dificuldade, ela olha para o seu braço, olha para a dificuldade, olha do braço, e ela diz: eu não posso. E despreza o chamado de Deus. E despreza o convite de Deus. E despreza o que Deus tem dado a ela para ser feito. Estava contando esse dia o testemunho para alguém. Quando eu assumi essa igreja, ele perguntou: mas você veio ver a igreja? Eu disse: não, eu não vi igreja, não vi nada. Eu tinha certeza do que Deus estava me chamando. Eu tinha certeza, porque lá onde eu morava, lá em Chapecó, Deus mandou eu orar por uma igrejinha pequenininha, que ele me mostrava assim, o negócio estava meio conturbado, tinha sofrimento, lágrimas, choro, angústia, e eu estava lá, e Deus ora por essa igreja. Eu comecei a orar, eu não sabia o que estava acontecendo, eu achava que era uma igreja da região lá. Eu
Eu comecei a orar, eu orava todos os dias, eu estava na igreja todos os dias. E quando apareceu o convite para eu vir aqui assumir a igreja, Deus falou no meu coração, porque o Espírito fala com o nosso Espírito, Ele testifica. E aquilo encheu o meu coração de alegria, de satisfação, um misto de expectativa do que Deus estava fazendo, e eu tinha certeza que era Deus. E o pastor falou assim: quer ir lá olhar a igreja? Eu falei assim: eu não quero olhar, pastor, não quero olhar nada, eu quero só assinar. Onde é que eu assino? Depois que eu assinar, eu vou lá olhar, porque eu ainda falei para ele, eu não quero ir lá olhar, porque talvez eu vou lá e olho e não gosto do que eu vejo. E por não gostar do que eu vejo, eu vou desprezar algo grande que Deus vai fazer na minha vida. Ou eu posso ir lá olhar e gostar demais e não ser para mim, mas só pelo que eu gostei, eu pegar o que não é meu. E Deus não está nesse negócio, então eu não quero olhar nada. Tenho certeza já, Deus me deu para viver naquele lugar, Deus está me levando para lá. Eu não sei o que Ele tem para mim. É claro que eu não imaginei viver a metade do que eu já vivi aqui nesse lugar, nessa cidade. Mas eu sabia que Deus estava me trazendo para cá. Eu sabia que Deus tinha algo para fazer. E então eu vim aqui, eu contando a história e falando, eu não sei como que aconteceu, eu não sei explicar. Mas Deus está fazendo. Deus está operando. As pessoas estão vindo, estão se rendendo, Deus está salvando, Deus está curando, Deus está transformando, Deus está levantando pessoas, Deus está levantando líderes, homens e mulheres dispostos, que se dispõem, que se colocam disponíveis. Hoje de manhã cheguei aqui na igreja, debaixo de chuva. Saí de casa, aquela chuvarada, pensei, não vai ter muita gente. E ainda falei ontem lá na casa do meu pai, estava o meu tio lá, olha aqui, irmão, preste atenção, do que Deus está falando. Estava o meu tio, o pastor Adelar, você sabe que ele pregou aqui, pregou lá no retiro, pregou aqui, estava lá no meu pai. E eu falei, amanhã o culto é só eu, os diáconos e o pessoal do louvor. Porque eu tinha certeza que eu não ia estar sozinho. Eu tinha certeza que eu não ia estar sozinho. Porque Deus tem levantado pessoas aqui nessa igreja. Deus tem levantado pessoas que se colocam no fronte junto. Pessoas que assumem responsabilidades e dizem, é comigo mesmo. Pessoas que não frouxam o garrão, como diz o gaúcho. Inclinadas ao Espírito, às coisas do Espírito. Pessoas que oram, que buscam a presença de Deus, que se colocam disponíveis, e esses Deus está usando. E através desses que Deus está fazendo uma grande obra aqui neste lugar. Se Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa mensagem, é porque Ele está de olho em você. Aqui não há mais condenação. Olha aqui, irmão. Não há mais condenação. A lei do pecado e da morte acabou. Ela não foi abolida, ela foi satisfeita. Jesus morreu, não há nada mais a ser cobrado, está pago. Agora estamos regidos por uma nova lei, a lei de Cristo. E Ele diz que aqueles que estão em Cristo não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Tem ainda um outro texto da Bíblia que diz, andei segundo o Espírito, e não satisfareis as vontades, os desejos da carne. Eu tenho certeza, Deus está nos chamando para um outro tempo com Ele. Deus está te chamando para ir mais fundo, para ir além. Deus está te chamando para tirar os olhos daquilo que você pode. Tira da tua boca essa frase, eu não posso. Tira, eu não consigo. Todas as vezes que nós desprezamos algo de Deus que Ele nos dá, porque nós não temos competência, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não consegue. Deus, o Senhor não é competente o bastante para fazer isso na minha vida. Deus, o Senhor não é competente o bastante para fazer isso através de mim. Deus, o Senhor não é competente o bastante para me fazer derrubar esse gigante. É melhor eu não descer no vale. Pode ser que não dê certo. Os homens espirituais, aqueles que andam segundo o Espírito, homens e mulheres espirituais, que não andam segundo a carne,
Eles não são fortalecidos por si mesmos, não depositam confiança em si mesmos, mas depositam confianças naquele que os chamou para a obra, para a boa obra. Fica de pé, irmão, fica de pé.